Bom, então agora a gente vai passar a palavra para o Paulo Sérgio de Souza Júnior. Oi? Tá funcionando, né? Então, tá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Com um grande prazer que eu estou aqui com esses colegas para compor essa mesa. E o meu trabalho se chama Uma Falha de Tradução. Eu queria começar com um trecho de um romance escrito em 1969 pelo Georges Perec, La Disparition, o Sumiço. A visão da alfombra causava um baita incômodo. Sob o acúmulo das fantasias advindas a toda hora da imaginação, queria avistar um ponto nodal abrolhando, um âmago ignorado no qual podia roçar, mas fintava justo quando ia alcançá-lo. Continuava. No fundo da alfombra, diriam, um fio tramava o ponto alfa obscuro, furo abissal com raio nulo, turbilhão, muralhas, prisão, divisórias divisadas, mas nunca transpostas. Insistiu por 8 dias. Marco algum, timão algum, farol algum, mas sim 20 arranjos, dos quais não tinha como sair, conquanto sabia ali, nunca ignorando, sua circunvizinhança a solução, roçando-a. Quando a quando isso aproximava, palpitava, quando ia sacar, tudo ia turvando, tudo sumia. Sobrava só um cochicho furtivo, uma algaravia sibilina, um galimatias difuso, um dia falso, um imbróglio. Numa carta a Wilhelm Fliess, escrita em 6 de dezembro do ano de 1896, também conhecida como Carta 52, Sigmund Freud apresenta o recalcamento, Verdrängung, como um problema de tradução entre os registros do psíquico. Se acompanharmos o seu texto, porém, veremos que não está dito ali que o recalque seria um erro de tradução, uma tradução equivocada, uma tradução desviante, Übersetzungsfehler, e sim uma falha, um impedimento, Versagung, no sentido de algo que, em ocorrendo, em pleno processo, digamos, não se dá. Isto é, aborta, no sentido em que se aborta um plano. O que intriga, porém, é o fato de tratar-se aí, segundo Freud, de um plano de tradução. Dito isso, como é que podemos desdobrar o que aproximaria recalcamento e tradução, ou melhor, recalcamento e carência de tradução? Que consequências essa comparação poderia trazer, tanto para a psicanálise quanto para a teorização sobre a lida tradutória? Ora, o que permitiria a Freud aproximar a tradução de algo que tem a sua funcionalidade precisamente enquanto falha, a não ser o que, tanto no recalcamento como na tradução, não passa? Ou melhor, o que, em não passando, se dá? É partindo desse ponto que proponho aqui uma discussão a respeito daquilo que, estruturalmente, não passa de uma certa maneira e que, enquanto falha, é justamente o que cria a possibilidade da operação. Vejamos. Em primeiro lugar, entretanto, há que se perguntar: o que quer dizer não passa? Mas também não passa de onde para onde? Bem, sabe-se que Freud não pensou o psíquico sem uma estratificação que a ele fosse inerente. Anunciada no ano anterior, em seus estudos, escritos em parceria com Breuer, sobre a histeria, em 1895. E isso devido ao fato de um material mnêmico, em função de novas circunstâncias, segundo ele, experimentar sucessivas transcrições, Umschriften. O que quero destacar aqui, isso é Freud, é que as inscrições, Niederschriften, sucessivas, representam a operação psíquica de épocas sucessivas da vida. E é nessa fronteira entre duas dessas épocas que deve produzir-se a tradução do material psíquico. Explico as peculiaridades das psiconeuroses pelo fato de que essa tradução não se tenha produzido para certos materiais, o que tem certas consequências. Fim de citação. Há, assim, toda uma dimensão temporal em jogo nesses extratos reescritas. Reescritas estas, aliás, que contabilizariam no mínimo 3, embora seja provável haver mais, salienta Freud, nessa mesma carta.
No ponto morto, o zero da série, em termos mnêmicos, estão os neurônios W, nos quais nascem as percepções. Eles não retêm nenhum traço do acontecido. E daí, os registros, as inscrições. A primeira que Freud enumera, dizendo ser uma Niederschrift, inscrição, seria os signos de percepção. A segunda, também chamada de Niederschrift, seria o inconsciente. E, por fim, a terceira, que ele chama de Umschrift, transcrição, trata-se do pré-consciente. Disso tudo, até agora, guardemos 3 coisas que me parecem relevantes. A primeira, a tradução entre os registros é, fundamentalmente, uma operação que comporta certa materialidade, pois é, em todo caso, de traço, Spur, e escrita, Schrift, que se trata, e não de sentido. Segunda, o delineamento de uma temporalidade cronológica no decorrer dessas inscrições, uma vez associadas a épocas sucessivas da vida, é o indicador do bom resultado do traduzido. E o fato de que sentido e orientação, espaço-temporal, sejam vocábulos conexos, não é pouco, uma vez que, a partir daí, podemos formular o mesmo da seguinte maneira. Em termos de temporalidade cronológica, a cada inscrição é o sentido que será, ali, o parâmetro do bom resultado do que se traduziu. Terceira, o atravessamento dessa temporalidade por um elemento que se recuse ao passo a passo cronológico estratificado e, nas palavras de Freud, reste como um Überlebensel, sobrevivente, é o índice de uma Übersetzung, tradução abortada, da invasão, portanto, de uma inscrição noutra instância, sem que tenha sido devidamente inscrita, ou melhor, sobrescrita, aí Freud fala em Überschrift, e algo permanece atual, acima de tudo, lá onde deveria carregar as marcas do passado. Por outro lado, reconhecer essas marcas do passado seria justamente o problema, pois o que está em jogo é sempre uma liberação de desprazer que seria gerada pela tal tradução bem-sucedida, e daí a recusa a reiterar essa historicidade com as chancelas que lhe trariam o ato de traduzir. Tudo sucede, então, afirma Freud, como se esse desprazer tivesse suscitado uma perturbação de pensamento que não permitisse o trabalho de tradução. Assim, os extratos são, a cada vez, origem e destino de cada inscrição. Seria simples, não fosse a disparidade entre eles, de modo que entre cada um há o abismo instaurado pela própria ideia de origem e de transposição por ela convocada. Nesse resvalar de inscrições, de vestígios mnêmicos, escande-se o tempo, que, por um lado, por mais que se tente desespacializar, é falseado pela medida e sempre esbarra no fato de que, cito Minkowski, em O Tempo Vivido, Tempo Perdido é onde? Nós olhamos instintivamente no nosso relógio ou calendário como se, em relação a ele, o tempo, tudo se reduzisse a assinalar cada evento em um ponto fixo para exprimir em anos, meses e horas a distância que separa um dos outros. Por outro lado, no entanto, nas palavras de Lacan, em uma resenha a esse mesmo livro, escrita e publicada por ele em 1935, também há, no tempo, algo que se opõe ao espaço claro, enquadre da objetividade. Isto é, também há o espaço negro do tateio, da alucinação e da música. Espaço não orientável que funde os sentidos e confunde, qual Freud, aquele que quisesse ler esse seu esquema do aparelho psíquico, ali apresentado na carta, de modo um tanto quanto linear, e que, dessa forma, procurasse bussolar os extratos, norteando a escrita, Schrift. Ora, poderíamos nos perguntar, mas afinal, Überschrift, Niederschrift ou Umschrift? Acima, abaixo ou ao redor? Onde diabos insta a letra? Bem, se as inscrições estão separadas, mas assevera Freud, não necessariamente de modo tópico, a nossa própria pergunta, mediante um pequeno desvio, constitui sem demora o expediente da resposta, qual seja acima, abaixo e ao redor. É disso que se trata. Digamos, com Augusto dos Anjos, em seu Lamento das Coisas, que o tempo,
como as traduções, por que não, conserva bem a sua indecidibilidade tópica. Pancada por pancada, o relógio tenta balizar a sucessividade dos segundos. E o hiato entre as instâncias psíquicas se demarca ao mesmo tempo em que, movediço, engole de um só golpe o seu entorno. Em direção a quê? Não seria a origem? Pois bem, talvez pudéssemos situar aí justamente o recalcamento originário, Urverdrängung, em sua força de atração, de que falará Freud em seu texto de 1915. Lembremos-nos, pois, que a própria palavra origem, Ursprung, é composta pela partícula ur, primevo, primário, primordial, originário, e por sprung, pinote, fissura. Logo, salto e fenda, uma irrupção tanto na medida em que algo desponta, quanto na medida em que, junto desse algo, instala-se uma cisão e demanda-se, a partir de então, numa só tacada, tanto reinscrição quanto recalque, Nachdrängung. O recalcamento propriamente dito, nas palavras de Freud, o original, por assim dizer, dá brecha a traduções, exige os seus decalques. Contudo, a ideia de positivar a fissura, pois é ela que constitui esse salto pré-efeitos, é tão produtiva quanto imaginariamente impraticável. De modo que, para ver fenda, tendemos de imediato a pensar no 2 que desse lugar ao seu espaço. Dizemos aqui o contrário, minimamente, que não é o caráter de cada extrato psíquico que pode garantir a iância que os separa, mas é justamente o fato de haver iância, diferença e fracasso como origem que possibilita que eles sejam vislumbrados num segundo momento lógico. Inscrito nesse fiasco, bévue, o inconsciente, l'unbévue, empossará justamente o fracasso como método composicional do sintoma, e será nas formações do inconsciente, isto é, quando a consciência eclipsa, unbewusste, que o descompasso do falante consigo mesmo vai se dar a ver sujeito, em toda a sua operatividade. Não se trata, portanto, de uma falha de tradução qualquer, mas de uma falha calculada, por assim dizer, pois é justamente a obstaculização causada por essa inibição tradutória que torna possível, em certa medida, livrar-se do desprazer previsto. No entanto, quanto ao sexual, por conta de as intensidades ou magnitudes de excitação por ele provocadas, não poderem ser liberadas e crescerem com o tempo, há que se notar o caráter intempestivo disso que Lacan chamou de secção. Cito Freud. O acontecimento sexual vige de modo atual em uma fase e, com isso, de modo não inibível em uma próxima. A condição da defesa patológica, o recalcamento, é, então, a natureza sexual do acontecimento e a ocorrência em uma fase anterior. Em todo caso, sabe-se que a relação entre a noção psicanalítica de sexualidade e o ato sexual não pode ser pensada como uma simples relação de adequação. Ao invés disso, convém pensá-la como inadequação, o que apontaria para a complicação específica que é inerente à sexualidade humana como tal, conduzindo ao reconhecimento de uma complexa relação entre sexualidade e sentido. Esse é um trecho de um trabalho que a Nina e eu escrevemos sobre isso recentemente. Não se traduz o sexual porque traduzi-lo seria se deparar com o fato de que ali o sentido não fecha. Resistir a reconhecê-lo como falta, entretanto, concede sua atemporalidade, sua contemporaneidade na vida psíquica do sujeito. A questão é que, se o psíquico se estrutura como defesa ao fato de que há secção, a não tradução do sexual e o seu desconforto têm aí um papel fundamental. E essa falta estruturante é o que passa, sem tradução. Mas, ponto cego, dá o mote do texto psíquico, com suas sobrescrições, inscrições, transcrições. Fazer com isso, sem recusá-lo, talvez seja o que Freud chama de travailler sans raisonner, trabalhar
sem raciocinar, citando o Cândido de Voltaire, mas sem traduzi-lo. Enquanto encerra essa mesma carta a Fliess num adendo dedicado a assuntos que ele diz serem de cunho particular. Carta que havia se iniciado contando que, naquele mesmo dia 6 de dezembro, Freud havia chegado à plenitude do trabalho das Vollmacht von Arbeit e ganhado uma bela quantia de florins, e que termina reiterando: tenho estado numa trabalheira total, in vollster Arbeit. O texto de Freud ecoa pelas beiradas. Überschrift, Niederschrift, Umschrift, Urverdrängung, Verdrängung, Nachdrängung, Vollmaß, Vollst, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Trabalhando sem raciocinar. Raisonner. Algo ressoa. Raisonne. A falta de tradução de que falava Freud a Fliess na carta, e que nós, enxeridos que somos, lemos muito indiscretamente, ensina que tem cabimento labutar à procura das beiras do texto. É o que fica escancarado, por exemplo, no trabalho de tradução da obra de Perec, com que iniciei essa fala, o afamado La Disparition, escrito inteiro, sem que nele se inscreva a letra E. Ali, o ato tradutório exibe claramente o seu viés de cambista da falta, deixá-la passar, fazer com ela e seus efeitos. Não se traduz a letra E, pois ela sequer está no texto. Traduz-se o resto, que, no entanto, não é sem ela. Muito pelo contrário. É ali que ela ressoa. Sua falta arquiteta os andaimes da obra, desde as escolhas lexicais até a própria construção do enredo. A diferença da falta aqui, do modo como ela é articulada no discurso corrente, e isso nos interessa enquanto analistas, é que não se trata de algo que se deixa pelo caminho, que é passado para trás, e sim, ao contrário, de algo que traspassa o sujeito em seu percurso. Übersetzen, traduzir, nesse sentido, ou nessa carência de sentido, melhor dizendo, é assentar, niedersetzen, assentar as letras, mas também e sobretudo realocar, umsetzen, colocar os vazios e limitar a cisma inconveniente com o sentido. Laborar, elaborar, perlaborar, travailler, travailler, mas sem encafifar demais. Assim, talvez o sujeito cismado corra o risco de pôr-se à prova desse estrangeiro que passa sem documento, mas, sabendo perfeitamente qual porta é a serventia da casa, encontra abrigo bem ali onde lhe dá na avenida.